As TVs 4K de entrada estão fazendo sucesso. Tá todo mundo passando de uma Full HD para uma dessas, que estão a preços bem acessíveis. Só que se você já tem uma dessas, você pode estar de olho em uma com mais recursos e mais qualidade. Se o painel das 4K mais baratas está estourando demais a luz para você, tem duas opções: QLED ou OLED. E o LED você já sabe, né? Tem aquele preto incrível, é fina, mas pode ter burn-in. E a QLED é uma boa opção? É tão boa quanto? Venha ver então a nossa análise da Samsung Q80T para tirar as suas próprias conclusões aqui no tudocelular.com. Por não ser uma OLED, ela não consegue ser muito fina e acaba se parecendo bastante com as mais econômicas da marca. A borda é pequena, traz uma moldura plástica fina e tem um total de 9 mm. Abaixo, uma área para o logotipo da Samsung que também abriga um botão de controle extra, caso você perca o controle remoto, e um sensor de luminosidade. São poucos detalhes e ela consegue sumir bem no ambiente. A base é um pé único em metal, diferente dos modelos mais econômicos em que são dois pés em forquilha. É um pé largo que fica fixado com vários parafusos, diferente da mais barata, a T8000, que ela só precisa encaixar os pés embaixo dela. Inclusive a gente tem essa análise aqui, se você não viu, pode clicar aqui na bolinha branca que vai aparecer. E o que mais? Só que ela balança de forma meio assustadora quando você chacoalha ela por ela ter esse único pé, apesar do monte de parafuso. A traseira é parecida com a do restante da linha 2020, plástico com acabamento em linhas formadas por bolinhas, mas ainda assim ela é menos arredondada do que os modelos mais baratos, o que acaba dando para ela um ar de mais elegância. A saída de som fica na parte superior e as calhas na parte inferior. Essas calhas, elas são legais. Você passa o cabo de energia e também os cabos que você conectar na TV por ela. São calhas de tamanhos diferentes para passar cabos de calibres diferentes, mas cabos mais finos, como o de antenas, vão acabar ficando muito soltos. Atrás da base, você pode desencaixar a tampa de plástico que cobre ela e concentrar todos os cabos e fios que você tiver, tampando tudo de novo depois. Os cabos ficam mais organizados e ainda ficam escondidos. Ela é tão fina quanto a T8000 que nós já analisamos aqui. Ela tem 5,6 centímetros na parte mais larga no meio. Sem a base, ela tem quase 19 quilos, 21 com essa base, e ela é bem pesadinha de carregar. Ela tem o padrão VESA 200 para você pendurar ela em painéis ou na parede, e as conexões ficam todas viradas para os lados. Essa área lateral ela é afundada e tem duas conexões USB de 5 volt, sendo uma de meio ampere e uma de 1 ampere HDD para você conectar nela discos externos, áudio digital, 4 HDMI, sendo uma delas uma eARC, que é uma conexão com maior largura de banda para áudio de melhor qualidade para você usar soundbars e receivers, e uma para jogos. Tem uma LAN, uma VIN e uma entrada de antena. O sistema das TVs da Samsung é o Tizen, e nessa TV ela está em sua última versão de 2020. Agora, as cores gerais são mais escuras e agridem menos os olhos, e os ícones estão menores. Sendo mais cara e com um processador melhor, ela não apresenta a lentidão de navegação que a gente costuma ver nos modelos mais econômicos. Essa faixa inferior, ela dá acesso aos apps que você mais usa, adicionando, tirando ou trocando de ordem os apps instalados. Alguns já vêm instalados e tem uma loja que oferece mais, que apesar de ter coisas boas, acaba tendo uma oferta pobre. Dos poucos que tem, dá pra dizer que uns 80% é muito específico, mas os principais, eles estão aqui, você encontra YouTube, Prime Video, Netflix, Apple TV, Spotify, Deezer, Globoplay, HBO Go, Fox, Play Filmes, Plex, Steam Link e outros. A função modo ambiente está presente na sua terceira versão aqui, trazendo mais opções com painéis luminosos e coloridos. Com ele, você deixa a sua TV ligada, exibindo fotos, calendário, obras de arte e outros, para que o aparelho se pareça com um quadro. Usando o smartphone, você consegue inclusive reproduzir a sua parede na tela, se ela for uniforme, e vale lembrar que isso gasta energia e esquenta a TV enquanto está funcionando. E se você tem uma casa com itens inteligentes, você vai gostar que a Q80T tem comandos de voz. Usando um microfone no controle remoto, você pode falar com a Alexa ou a Bixby, agora sem precisar apertar o botão. Alexa, como está o tempo hoje? Atualmente em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 30 graus Celsius com tempo parcialmente ensolarado. A previsão de hoje à noite é de trovoadas, com mínima de 16 graus. E sim, você ouviu o que eu falei. Ou uma ou outra, ou Bixby ou Alexa. E a Bixby em português chega nos próximos meses, mais ou menos aí quando também deve chegar o Google Assistente que a Samsung prometeu como mais uma opção de comando de voz. Eu escolhi Alexa por estar no nosso idioma e também porque eu tenho alguns dispositivos Amazon. Você faz o login no serviço da Amazon e aí sempre que ela estiver, que a TV estiver ligada, basta você ou apertar o botão ou falar direto com ela, relativamente perto do microfone. Ele tem as funções normais de acender e apagar luzes, informar sobre previsão do tempo e agenda. Mas usando a TV, você também pode pedir para trocar de canal, abaixar e aumentar o volume, desligar o aparelho, pedir para reproduzir alguma coisa no YouTube e em outros serviços de vídeo e música, fazer perguntas
e outras coisas. Não tem uma interface só para os comandos de voz, mas o que você fala sobre a TV aparece na tela. O controle dessa Q80T é o mesmo dos modelos mais econômicos. Ele é pequeno, ergonômico e tem muitas funções. Eu só não gostei do fato de não ter os teclados de número, uma coisa que pode atrapalhar pessoas de mais idade, e os botões de volume e troca de canal, eu acho que eles não são muito práticos. Por fim, digitar na tela com esse controle é bem cansativo. Agora existe um botão e microfone para ativar o controle de voz, e o botão de www que ficava aqui no canto foi substituído por um da Globoplay, um atalho para ela em uma parceria com a Globo. Há também atalhos para Netflix e Prime Video que já tinham na versão anterior. E esse é um controle universal. Com ele, você também pode controlar outros dispositivos, como um set-top box da TV a cabo, incluindo troca de canal, acesso a guia e outros. E além do controle, você também pode mexer na TV pelo SmartThings, que é um aplicativo de aparelhos inteligentes da Samsung. O SmartThings, ele é gratuito e funciona em qualquer marca de celular, mas algumas funções são exclusivas de Samsung para Samsung. Se você já tiver o aplicativo instalado ao ligar a TV pela primeira vez, o aplicativo vai configurar praticamente tudo para você. Se você vier de outra TV Samsung Smart TV e já tiver conta na Samsung, não vai precisar fazer praticamente nada. O aplicativo já traz senha de Wi-Fi, login do Spotify e outras configurações. Eu não precisei mexer em quase nada. Ele também faz as vezes de controle da TV, até mais completo do que esse daqui que vem na caixa. Se você quiser desligar a TV de outro cômodo ou de longe de casa, você também pode fazer isso. Mexer no volume, trocar de canal, mudar a entrada, tudo pode ser feito pelo aplicativo. Nas funções exclusivas para aparelhos Samsung, por exemplo, você pode espelhar facilmente o que está na tela do seu smartphone. Porém, por fim, depois de um tempo, nem o espelhamento através do aplicativo quis funcionar mais, e aí mesmo reinstalando tudo, eu desconectando o celular da TV e tudo mais, essas coisas foram corrigidas. Eu consegui espelhar depois facilmente utilizando a função Smart View do celular da Samsung, mas pelo app eu não consegui mais. Você também pode pedir para ouvir o áudio da TV no seu smartphone, ouvir o áudio do telefone na TV e até ver o conteúdo da TV no celular. Uma ótima função para se, por exemplo, você está vendo o jogo, alguma coisa assim, precise ir no banheiro e não quer deixar de ver o que está rolando na TV. Essa TV, ela vem com suporte ao AirPlay e isso permite transmitir conteúdo de iPads, iPods e computadores Apple para a TV muito facilmente. Quando você espelha alguma coisa do smartphone, você abre o Multiview, que deixa o conteúdo do celular e da TV na tela, um lado do outro, que é um recurso bem legal. Você também pode deixar isso aparecendo via PIP e também espelhar computadores e mostrar algumas câmeras de segurança compatíveis. Com o Tap View e o Tap Sound, dá para você encostar o celular no canto superior direito da TV e ela espelha a imagem e o áudio instantaneamente na tela. Mas você precisa acertar uma posição muito específica e eu não consegui fazer isso funcionar de jeito nenhum. Essa é uma TV intermediária, mas apresenta boas melhorias em relação aos aparelhos que custam menos. E já respondendo o que todo mundo quer saber, ela tem coisas em que ela supera uma OLED, mas o preto profundo, o contraste infinito e as cores intensas não são equiparáveis. O que o LED, ele tem um refinamento melhor ao deixar passar a luz dos LEDs. Faz isso de forma aprimorada e mais caprichada, conseguindo mais brilho e cores mais fiéis para as imagens. É como se fosse, dá para dizer que é uma LCD ou uma LED melhoradas, mas ainda assim é um painel LED e por isso ela não consegue pretos tão profundos, embora não tenha problemas com burn-in e dure bem mais tempo. A uniformidade das cores na tela é decente, embora as bordas elas sejam um pouquinho mais escuras do que o restante. Nós temos aqui um painel VA, isso faz com que a Q80T ela tenha ângulo de visão que não é excelente, mas que ela possa ter melhor resposta para jogos e também melhor contraste. Para melhorar o ângulo de visão, a Samsung colocou mais camadas na TV e chamou de Ultra Viewing Angle, reduzindo o vazamento de imagem. Não ficou incrível, mas já melhora bastante para uma TV LED. Essas camadas ajudam também a TV a ter uma reflexão de luz bem menor. É uma tela menos fosca, mas ela consegue ter menos interferência de fontes de luz, sendo até melhor para ambientes mais claros do que uma OLED. O contraste não é melhor do que a edição do ano passado dessa TV, mas nós ainda temos local dimming do tipo Full Array, quando a TV consegue desligar áreas do painel LED atrás dela para melhorar os detalhes em cenas escuras e não estourar tanto a luz. Essa é uma TV que roda 120 Hz, o que deixa a imagem mais fluida e além de ter um tempo de resposta ótimo, há modos como filme que reduzem a taxa de Hertz e deixam a imagem mais clara, mas só nas conexões da TV, você não consegue fazer isso no streaming. Além disso, uma das conexões HDMI, que tem o símbolo de um controlinho de jogo, ela é 4K 120 Hz, é uma HDMI 2.1. Isso, junto ao modo jogo, diminui o tempo de resposta da tela e ativa algumas funções extras para melhorar a imagem, inclusive otimizando a exposição de luz nas cenas mais escuras. O input lag dela pode chegar a 5.3 milissegundos nessa entrada HDMI, que é um número excelente. O upscaling também é muito bom, exibindo conteúdo de qualidades inferiores, quase sem nenhum artefato.
Ela também tem suporte ao FreeSync da AMD, que com plataformas compatíveis equaliza o console e a tela, por exemplo no caso do Xbox One, para atuarem nas mesmas frequências, e essa também é uma tela que tem frequência variável. Nos apps ela tem o Steam Link, que ajuda bastante quem tem jogos nesse serviço e espelha muito bem sem fio. Ela também é HDR10 Plus para que você assista alguns conteúdos da Netflix ou no YouTube, por exemplo, com cores mais intensas e mais volume, mas infelizmente ela não tem o Dolby Vision. O modo inteligente adapta vários aspectos da imagem e do som de acordo com o que você usa, utilizando inteligência artificial e o sensor de luminosidade que ela tem. O som é bem balanceado, faltam alguns graves, mas isso é normal para TVs e você pode complementar isso se você quiser com uma soundbar ou home theater, mas o volume dela é muito bom e você pode até ficar sem esses periféricos. É um áudio 2.2, ou seja, 2 alto-falantes e 2 subwoofers que totalizam 60 Watt RMS, que é um ótimo número. A Samsung fala que a Q80T tem um som espacial, que muda o local do áudio dependendo da imagem, de onde o som está saindo, né, onde está sendo feito o som na imagem, e às vezes dá até para você perceber isso, mas no geral o áudio dela é bem bom. Ela tem Bluetooth 4.2 e com ele você pode ligar a TV em caixas de som sem fio, home theater sem fio e até em fones de ouvido sem fio. Como eu falei, a Q80T ela é uma intermediária, ela não tem o compromisso de ser uma obra de arte na sua sala. Mas além das novidades de sistema que a TU8000 mais barata trouxe, ela conta também com uma qualidade de imagem mais robusta e um som super interessante. Esse modelo testado é a de 55 polegadas e o preço médio dela já está na casa dos R$6.000. Ela é equilibrada, não tem nada nem muito ruim e nem excelente e tem muitas funções, incluindo inteligentes e para quem gosta de jogar. É uma boa para ambientes iluminados e até um pouco mais barulhentos. E aí, curtiu essa TV? Você trocaria o que você tem por ela para ganhar mais imagem e som? A gente quer saber, deixa aí nos comentários. E se você quiser conferir ofertas muito boas, clica no link da matéria aqui embaixo que lá tá cheio de link de oferta. Eu fico por aqui e até a próxima!